Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Teodoro, sou advogada e professora. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema amparo social ao idoso e ao deficiente. Nós iniciamos num vídeo já posto nesse canal conceitos de amparo social ao idoso e ao deficiente. E nós hoje vamos conversar sobre o amparo social instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social ao idoso. Vamos falar do idoso. O que é o idoso? Quem é o idoso? Quem é o sujeito de direitos e obrigações instituído pela Constituição Federal que diz: o idoso e o deficiente terá direito a uma renda de um salário mínimo quando não tiver condições de ter garantias mínimas de existência supridas por ele ou pela sua família. Interessante, a Constituição Federal ela não traz um conceito de idoso. Então, nós vamos buscar esse conceito de idoso na legislação infraconstitucional. A legislação infraconstitucional, o Estatuto do Idoso, traz que idoso é a pessoa que tenha mais de 60 anos de idade. Contudo, o artigo 34 do Estatuto do Idoso, ele diz o seguinte: idoso, para efeitos de amparo social, é o homem ou a mulher que tenha mais de 65 anos de idade. 65 anos de idade ou mais, para ser bem exata referente a esse assunto. E aí, como que fica essa situação? Então, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, regulamenta a situação do idoso. Vou ler para vocês os dois artigos que interessam nessa situação, que é didático e vocês vão entender. O artigo 1º do Estatuto do Idoso diz o seguinte: artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Aí vem o artigo 34, inserido por um decreto 6.214 de 2007, e fala o seguinte: aos idosos a partir de 65 anos de idade, grife, 65 anos de idade, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provido por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. E aí? Eu tenho uma pessoa que, por algum motivo, uma vicissitude da vida, tem hoje 61 anos de idade. Desempregado, não é portadora de deficiência, mas não está recebendo nenhuma renda. Ela a qualquer momento está em situação de indigência ou já está em situação de indigência. O que fazer? Obedece o decreto? Entende o artigo 1º considerado com a Constituição Federal, entendendo o seguinte: olha, nós temos aqui cláusulas pétreas que protegem a dignidade da pessoa humana, que o mínimo existencial tem que ser instituído por um Estado democrático de direito, ainda que observando a reserva do possível, mas a reserva do possível não pode impedir o mínimo existencial, porque isso é condição da pessoa humana para existir enquanto essência de pessoa. E aí? Vou trazer para vocês um precedente legal do TRF da 1ª Região. Vocês vão me dar licença, porque eu vou ter que ler o precedente, não vou memorizar a ementa toda dele, mas é interessante. Fixem os pontos que eu vou trabalhar com vocês. Previdenciário e processo civil. Adendo: bom advogado previdenciarista é que estuda processo. Agravo de instrumento, benefício de prestação continuada, aposentadoria recebida por componente do grupo familiar, capaz e não idoso. Cômputo para fins de aferição da renda per capita, miserabilidade que deve ser aferir no caso concreto. Aí eu vou pular direto para o item 7. O núcleo familiar composto pelo requerente, seus pais e seus irmãos, já descontados os valores de benefícios que não devem integrar o cálculo da renda per capita,
é mantido com rendimento proveniente da aposentadoria de sua genitora, além dos valores oferidos pelas diárias realizadas pela sua irmã no mercado informal. Há de se ressaltar que o benefício percebido ao idoso no valor de um salário mínimo não deve integrar o cômputo da renda per capita familiar, sendo certo que o conceito de idoso decorre objetivamente da lei, reserva legal, está lá na Constituição Federal, que assim considera as pessoas com 60 anos ou mais como idosos. Então, esse precedente no TRF, publicado em 13 de 12 de 2019, TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, publicado em 13 de 12 de 2019, no meu ver, emprega adequadamente o conceito de idoso. Lembrando que nós temos que observar a reserva legal, princípio da legalidade, julgamento já amplamente divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive nos casos da agência reguladora, das agências reguladoras, que tem um munus público de regulamentação do mercado, e o Supremo, ele não destituiu o princípio da reserva legal. Ele disse que essas agências foram criadas por lei. Portanto, a lei já traz um conceito do que seja idoso, que é o Estatuto do Idoso. Na minha visão, não pode um decreto infraconstitucional ir no bojo da lei, Estatuto do Idoso, e fixar o parâmetro do que seja idoso. Diante disso, eu entendo que todos os idosos acima de 60 anos, por interpretação da Constituição Federal, cláusulas pétreas e princípio da reserva legal, princípio da legalidade, pode ser acobertado pela proteção social. O idoso acima de 60 anos de idade, com 60 anos ou mais, pode ser acobertado pela proteção social do amparo social. É isso. Se vocês gostaram, clica aqui, dá um joinha. Se não, fala também. Ai, não gostei, enfim, muda o assunto, quero falar sobre outra coisa. Mas eu acho que os amparos sociais, os benefícios de amparo social, terão um crescente na nossa sociedade com essa questão da reforma da Previdência. Então, vale a pena ficar ligado nisso, porque nós estamos no momento de grave tensão social que o cidadão dessa república vai precisar de você, advogado, que exerce um munus público de guarda também da nossa Constituição Federal. Abraço!